Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra ele está dando a vocês, e quando as expulsarem e habitarem nas suas cidades e nas suas casas, separem 3 cidades de refúgio no meio da terra de vocês, que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para dela tomarem posse. Dividam a terra em 3 partes que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, e escolham a cidade que seja de fácil acesso, para que o homicida possa chegar lá com segurança. Esses são os casos em que o homicida, ao correr para as cidades de refúgio, terá a vida salva. Isso vale para aquele que, sem intenção e sem ódio premeditado, matar o seu próximo. Por exemplo, um homem vai com o próximo às matas cortar lenha, e ao levantar o machado para derrubar a árvore, o ferro do machado salta do cabo e atinge o seu amigo e o mata. Ele poderá fugir para uma das cidades de refúgio e viver com segurança. Do contrário, o vingador da vítima, enfurecido, poderia perseguir o homicida e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, embora ele não fosse culpado de morte, pois não odiava o seu próximo. Portanto, não deixem de cumprir esta ordem. Separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, o seu Deus, alargar as fronteiras de Israel, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, se vocês forem obedientes a todos estes mandamentos que hoje ordeno a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e andando sempre nos caminhos traçados por Ele, então vocês terão de separar mais 3 cidades de refúgio, além destas 3. Desta maneira, vocês evitarão a morte das pessoas inocentes na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, e não serão responsabilizados por derramamento de sangue injusto. Mas se alguém odiar o seu próximo, por meio de uma emboscada, atacá-lo, matá-lo e fugir para uma cidade de refúgio, as autoridades da cidade onde aconteceu o crime mandarão buscar o assassino e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não fiquem com pena do criminoso. Eliminem de Israel o derramamento de sangue inocente, para que tudo corra bem para vocês. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu próximo, que os seus antepassados colocaram na sua herança, na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para tomarem posse. Nunca declarem culpada uma pessoa com base no depoimento de uma testemunha só. Isso vale para qualquer tipo de crime ou pecado. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma pessoa der falso testemunho, afirmando que viu alguém praticar alguma transgressão, quando não viu, os 2 envolvidos na questão serão levados aos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo as respectivas funções daquele dia diante do Senhor. Os juízes farão cuidadoso interrogatório, e se a conclusão for que a testemunha é falsa e que mentiu quando acusou o próximo, receberá a mesma punição que planejava para o seu irmão. Fazendo assim, vocês eliminam o mal do meio de vocês. Então os demais vão sentir medo e nunca mais repetirão esta coisa horrível no meio de vocês. Não tenham pena de uma testemunha falsa. A regra é esta: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando vocês saírem para a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros e um exército muito maior do que o seu, não fiquem com medo, pois o Senhor, o seu Deus, o mesmo que os tirou do Egito, estará com vocês. Antes de começar a batalha,
um sacerdote irá à frente do exército de Israel e dirá: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão enfrentar os seus inimigos. Não desanimem nos seus corações, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, estará com vocês. Ele estará lutando por vocês contra os seus inimigos e dará a vitória a vocês. Depois, os oficiais dirão ao exército: Algum de vocês construiu uma casa nova e ainda não fez a dedicação dela? Se existe alguém nestas condições, volte para a sua casa, pois pode ser que morra em combate e outro homem a dedique. Alguém aqui plantou uma vinha e ainda não comeu dos seus frutos? Volte para casa, pois pode ser que morra durante a batalha e outro desfrute da vinha. Algum de vocês está comprometido para casar-se com uma mulher, mas ainda não casou? Volte para a sua casa para que não morra em combate e outro homem se case com ela. E os oficiais ainda dirão: Alguém está com medo ou sente falta de coragem? Volte para casa, antes que a falta de coragem contagie os seus irmãos israelitas. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao exército, nomearão os comandantes que deverão ir à frente dos batalhões. Quando marcharem contra alguma cidade, primeiro façam uma proposta de paz. Se o povo aceitar a proposta e abrir as portas da cidade, todos os habitantes passarão a servir a Israel, realizando o trabalho forçado de escravo. Se, porém, a proposta de paz for rejeitada, então vocês formarão um cerco em torno dela. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem com a espada todos os homens. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo ficará com vocês. Isso quer dizer que vocês poderão desfrutar de todos os bens saqueados dos seus inimigos que o Senhor, o seu Deus, entregar nas mãos de Israel. Estas instruções se aplicam a todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Mas nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e que estão situadas dentro dos limites da terra prometida, vocês destruirão todo ser que respira. Conforme ordenou o Senhor, o seu Deus, vocês destruirão completamente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. A razão desta ordem é impedir que os povos destes lugares levem Israel a praticar as coisas que causam horror a Deus quando adoram seus deuses. Caindo nestas práticas, vocês estariam pecando gravemente contra o Senhor, o seu Deus. Quando as forças israelitas cercarem por muito tempo uma cidade, combatendo-a para tomá-la, não cortem com machado as árvores frutíferas, pois vão servir de alimento para vocês. Por acaso as árvores do campo são inimigos para que vocês as destruam? Cortem somente as árvores que vocês sabem que não dão frutas. Estas podem ser aproveitadas em obras que ajudem no cerco da cidade até que ela seja conquistada. Deuteronômio, capítulo 21. Quando Israel estiver possuindo a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes der, e acontecer que for encontrado morto no campo o corpo de uma pessoa assassinada, e ninguém souber quem foi o assassino, façam o seguinte: os oficiais e os juízes sairão e medirão a distância entre o lugar onde foi encontrado o cadáver e as cidades vizinhas. Os oficiais da cidade mais próxima pegarão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e na qual ainda não tenha sido posta uma canga, e levarão a novilha a um vale de terras por onde passe água corrente, terras nunca lavradas nem semeadas.
Ali vocês quebrarão o pescoço da novilha. Então, os sacerdotes, descendentes de Levi, se aproximarão, porque foram escolhidos pelo Senhor, o seu Deus, para servirem, para abençoarem o povo em nome do Senhor e para decidirem todas as questões difíceis e os casos de violência. Então, todos os anciãos da cidade mais próxima do cadáver lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e dirão: não foram as nossas mãos que derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem foi. Ó Senhor, tenha misericórdia de Israel, o seu povo, a quem o Senhor mesmo resgatou. Não ponha sobre o seu povo a culpa do sangue de um inocente. Conceda-nos o seu perdão. Assim, o povo não será considerado culpado por aquela morte. Dessa forma, será eliminada de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois seguiram fielmente as determinações do Senhor. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e o Senhor, o seu Deus, os entregar nas suas mãos, e eles forem levados como prisioneiros, atenção! Se um de vocês vir entre eles uma mulher formosa, se agradar dela e quiser casar com ela, siga estas instruções. Leve a mulher para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas do seu cativeiro. Feito isso, ela chorará pelo pai e pela mãe durante 1 mês. Depois você poderá casar com ela. Você será o seu marido e ela será sua mulher. Contudo, se depois do casamento você não quiser mais que ela seja sua esposa, terá de deixá-la sair livre. Você não poderá vendê-la nem tratá-la como se fosse escrava. Isto compensará a humilhação a que ela foi submetida por você. Se um homem tiver 2 esposas e amar uma delas e a outra não, e as 2 lhe derem filhos, sendo que o filho mais velho é da mulher não amada, o homem não pode dar parte maior da herança ao filho mais novo, ou seja, ao filho da mulher que ele ama. O que ele tem de fazer é reconhecer como filho mais velho o filho da mulher que ele não prefere, como de costume, dar porção dupla da herança ao filho mais velho de tudo que possui. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor, e a ele pertence o direito de filho mais velho. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece nem ao seu pai, nem à sua mãe, nem mesmo depois de ser castigado por eles, o pai e a mãe levarão o filho à presença dos líderes na entrada da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é teimoso e rebelde, não nos obedece, é corrupto e beberrão. Então, todos os homens da cidade apedrejarão esse filho rebelde até que ele morra. Desse modo, ficará eliminado este mal entre vocês, e todo Israel, ao saber disso, temerá. Se alguém cometer um crime que mereça a morte, e depois de condenado for enforcado, o corpo dele não poderá ficar na forca durante a noite. É preciso que ele seja enterrado no mesmo dia, porque todo aquele que for pendurado para morrer é maldito por Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança. Deuteronômio, capítulo 22. Se você vir o boi ou a ovelha de um israelita fugir do dono, não finja que não viu. Leve o animal de volta ao seu dono. Se o seu dono não mora perto de você, ou se você não o conhece, recolha o animal em sua propriedade e cuide dele até que o dono apareça e você possa devolver o animal.
aplique a mesma regra ao jumento, à capa e a qualquer coisa perdida que você achar. Cuide do que achou para depois devolver ao dono. Quando você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore o fato. Ajude o homem a pôr o animal em pé. A mulher não deverá usar roupa de homem, e o homem não deverá usar roupa de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, não tolera esse tipo de abominação. Se você achar um ninho de aves com filhotes ou ovos no chão ou numa árvore, e a mãe estiver sobre os seus filhotes ou os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Deixe que a mãe vá embora. Então você poderá pegar os filhotes, a fim de que tudo corra bem para você e você tenha vida longa. Toda casa nova deve ser guarnecida com um parapeito em torno do terraço para evitar que alguém caia de lá. Assim você não será culpado se alguém cair de lá. Não semeie na plantação de uvas outras espécies de sementes. Se fizer isso, tanto as uvas como as colheitas serão confiscadas pelos sacerdotes. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupa feita de mistura de tecidos, como a lã e o linho. Não costure franjas nos 4 cantos do manto que você usa para cobrir o corpo. Se um homem casar com uma jovem e depois de ter tido relações com ela, rejeitá-la e difamá-la, dizendo: "Casei-me com esta moça, mas descobri que ela não era virgem", o pai e a mãe da moça apresentarão ao juiz na entrada da cidade a prova da virgindade da filha. O pai da moça dirá aos oficiais: "Dei a minha filha em casamento a este homem, mas agora ele a está rejeitando. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem. Entretanto, aqui está a prova da virgindade da minha filha." Então, os pais estenderão a roupa dela diante dos oficiais da cidade, e eles castigarão aquele homem. Imporão uma pesada multa de 100 peças de prata. O dinheiro da multa será dado ao pai da moça, pois aquele homem acusou falsamente uma virgem de Israel, e ele não poderá obter o divórcio enquanto viver. Se, porém, for verdade a acusação de que não era virgem quando casou, então ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até que ela morra. Ela manchou Israel, agindo como prostituta, enquanto morava na casa de seu pai. Assim, o mal será eliminado do meio de vocês. Se um homem e uma mulher casada forem apanhados em adultério, os dois terão de morrer. E assim o mal será eliminado do meio de vocês. Se um homem encontrar numa cidade uma moça ainda virgem, prometida em casamento a outro homem, e tiver relações com a moça, levem os dois à entrada daquela cidade e apedrejem-nos até morrerem. A moça, porque não gritou por socorro estando na cidade, e o homem, porque violou a virgindade da mulher prometida a outro homem. Assim, o mal será eliminado do meio de vocês. Mas se um homem encontrar no campo uma moça prometida em casamento a outro homem, e tiver relações com ela, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, ela não é culpada de morte. O homem atacou a jovem como um homicida ataca e mata o seu próximo, pois ele a encontrou no campo e a moça gritou, mas não havia ninguém por perto que pudesse ir em socorro dela. Se um homem seduzir uma jovem virgem sem compromisso de casamento e for apanhado no ato, ele pagará uma multa de 50 peças de prata ao pai da moça e terá que se casar com a moça, pois a humilhou.
nunca poderá obter o divórcio. Que nenhum homem tenha relações com a mulher de seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai.